Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a Prosa com Bertaglia, mais uma prosa. Se inscreva lá no canal, o canal está ficando cada vez mais interessante, e nós trazemos aqui pessoas experientes e que querem e têm a predisposição, o propósito de compartilhar o conhecimento. Olha que bacana. E hoje nós vamos trazer um tema bastante interessante: colaboração, elemento essencial para o sucesso da organização. Quase todas as contribuições significativas exigem um trabalho em equipe. Não importa a sua função, pode ser médico, empreendedor, bombeiro, professor ou um funcionário de uma organização qualquer. Todas as profissões vão além do individualismo para a entrega em equipes, entrega essas ou essa que é transformada em resultados compatíveis com os objetivos da organização. Um software geralmente é desenvolvido em equipes, porque estudos mostram que os grupos tendem a inovar mais rápido, ver erros mais rapidamente e encontrar melhores soluções para problemas. Este foi apenas um exemplo. Estudos também mostram que as pessoas que trabalham em equipe tendem a alcançar melhores resultados e relatar uma maior satisfação em relação ao trabalho que eles executam. A colaboração surge como um elemento fundamental para equipes e organizações que têm sucesso. Em organizações de alto desempenho, a colaboração é o resultado da conexão entre a cultura, a estrutura e ferramentas, e também do cultivo de mentalidades individuais que se somam e que se juntam às habilidades. E para refletir comigo sobre este tema, eu terei aqui o privilégio de prosear com o meu amigo Marcelo Martins Campos. Fantástica essa nossa prosa aqui. É um tema que eu admiro, que é a parte de colaboração. Seja bem-vindo aqui, meu amigo Marcelo. Oi, Paulo, como vai? Você tá bom, cara? Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz, principalmente agora contigo aqui, proseando, né? Proseando, Sim, tomando um cafezinho, uma água, uma pena que seja só virtual, não seja presencial. A gente já se exato. conhece há um bom tempo aí, né, Marcelo? Vamos falar sobre colaboração, chave para Vamos, o sucesso, né, Marcelo? é isso aí. Você acha que é incrível, né, até nos dias de hoje, né, a gente se deparar com grandes corporações, né, que, apesar de investirem muito em tecnologia, ainda esbarram com problemas internos, problemas de falta de colaboração, na verdade. Então, nessa caminhada nossa aí de mais de 30 anos de carreira, né, a gente, conversando com vários executivos, vivenciando operações, a gente acaba descobrindo que existem dentro das empresas um incômodo muito grande, né, e alguns indicadores começam a surgir vindos da área financeira ou da presidência da empresa, né, mostrando que a empresa está doente de alguma coisa, né? E aí, caminhando, trabalhando, vivenciando, e nós que somos da área de logística, conhecemos muito bem como essas coisas acontecem e continuarão acontecendo por muitos e muitos anos, né? Que é exatamente aquela falta de um espírito de colaborar um departamento com o outro e as coisas começarem a acontecer de uma maneira não agradável. Então, por exemplo, em reuniões da alta gestão, um diretor financeiro ele pode apontar já alguns indicadores que o problema está acontecendo. Naquela pontinha do iceberg já está apontando, dizendo que, olha, pessoal, o valor do nosso inventário está muito alto. Nós temos baixos giros de estoque. Nós temos um acúmulo, vamos dizer assim, de peças em determinado centro de distribuição. Aí o diretor comercial fala, olha, o nosso nível de serviço não está legal. O profissional da logística vai defender o lado dele, e o da industrial a mesma coisa. Então, começa a surgir vamos dizer assim, um ambiente não muito saudável dentro da operação, né? E, inclusive, Paulo, que é uma coisa assim que eu percebi mesmo na minha experiência, é que muitas vezes a presidência da empresa ou o RH da empresa não está verificando o que está acontecendo entre os departamentos.
Então, nós sabemos que existem conflitos, mas, às vezes, por vamos dizer, como que eu posso explicar para você? Uma falta de visão, ou uma não percepção do que esteja acontecendo entre os departamentos, faz com que aquela falta de colaboração fique na empresa perdurando muito tempo. E esses indicadores vão piorando, piorando, piorando ao longo do tempo, né? Então, assim, nós, como profissionais ou consultores, quando nós chegamos numa empresa, às vezes parece que é fácil identificar, olha, esses indicadores estão aparecendo, né? A gente não está vendo uma ação do RH no sentido de fazer uma aproximação entre as pessoas, né? De fazer aqueles treinamentos de team building, de construção de times, né? Para que as empresas consigam atingir um nível de colaboração para que esses problemas possam ser dirimidos, possam ser reduzidos. E, inclusive, a gente precisa falar muito sobre maturidade dentro das empresas, porque não é surpresa para nós encontrar grandes empresas multinacionais, que têm o seu ERP, que tem um WMS, que tem toda a estrutura de sistemas por trás, mas que acabam emperrando por falta da colaboração. Ou seja, eu tenho informação, mas essa informação não está sendo transformada num bem para a empresa. Então, falta essa visão, às vezes, de alguém de fora entrando para poder realmente identificar esses gaps dentro da empresa e propor um plano de ação, né? Uns anos atrás, eu trabalhei numa empresa também de automação que viveu esse problema. Então, ainda existe, a gente até convivendo com pessoas no LinkedIn, trocando ideias pelo LinkedIn com outros executivos, a gente ainda tem aquela imagem dos castelinhos dentro das empresas. Então, esses castelinhos, eles infelizmente ainda existem, né? Então, tem o castelo da área comercial, o castelo da área financeira, o castelo da logística, da indústria, do merchandising, do desenvolvimento de produtos, e aí vai. Então, quando uma empresa não está saudável, ela começa a procurar desculpas, cada um fica na sua defensiva, né? E os resultados começam a piorar, piorar, piorar. Mas não tem, vamos dizer assim, uma atividade, uma ação, um comprometimento de chegar assim, olha, vamos resolver o problema, né? Então, tem empresas que são enormes, multinacionais gigantescas, que mesmo assim ainda convivem com esse tipo de problema. Por quê? Porque não há colaboração. E a gente sabe, nós profissionais de logística, que a colaboração está tão no topo da onda como a indústria 4.0, né? Então, se fala hoje muito em dia da indústria 4.0, da logística, de supply chain 4.0, mas também se fala muito sobre colaboração. Uhum. Então, eu sinto que ao longo dos últimos anos, essa importância que está sendo dada para a colaboração está aumentando, justamente porque existem muitos exemplos de empresas que implantam a colaboração, né? Bacana. Olha, Marcelo, você está trazendo alguns pontos aí, inclusive você usou uma expressão aí que eu gosto muito, que é as empresas terem os seus castelinhos, né, os seus castelos, as suas ilhas, os seus feudos, né? Exato. E muitas vezes, Marcelo, uma das características que nós enxergamos é que cada feudo, né, ou cada castelo, ele trabalha em relação aos indicadores daquele feudo, né? Você citou os nomes, vendas, supply chain, né, manufatura, porque ele é medido daquela maneira, né? Tem que existir uma orientação universal dentro da empresa, ou organizacional, como queira chamar, apontando os objetivos. Não que cada área não tenha os seus objetivos, elas têm e elas têm os seus indicadores, mas existe um indicador maior ou um indicador maior, que é aquele que é definido pela organização, e todos vão trabalhar em direção àquela necessidade. Ou seja, quando você tem uma transparência em relação ao qual é o objetivo e qual é o desejo mais amplo da organização, as coisas fluem melhores. E cá entre nós, né, você já deixou nas suas palavras aí de alguma maneira, nós somos seres humanos e nós temos as nossas características, inclusive de satisfação de ego. Né? E essa satisfação de ego, ela pode ser percebida na execução das nossas atividades ou nos anseios que nós temos
como pessoas, como indivíduos, naquilo que fazemos e na carreira que almejamos, né? Uhum. Então, é bacana você trazer esse aspecto de colaboração, e eu queria envolver aí um pouco, porque quando nós falamos em colaboração, nós estamos falando praticamente de um soft skill, ou seja, é o Uhum. lado mais de atitude, de comportamento. Como é que você enxerga o processo? E aí você citou, não os nomes, mas algumas grandes empresas, né, que Uhum. também vivenciam esse tipo de problema, mas no fundo, é um problema de comunicação, não é, Marcelo? Totalmente, Paulo, muito bem abordado. Existe realmente um problema grave de comunicação. E é exatamente isso que você falou. Por exemplo, o Castelinho da Logística, ele vai construir um dashboard de 20, 30 indicadores que ele sempre vai provar para a área de vendas que ele está entregando, que ele está on time, que ele está, enfim, performando de uma maneira correta. Mas já a visão da área de vendas é totalmente contrária. Então, começa a ter um problema de comunicação e um problema de destruição de pontes. Então, tem executivos que, por causa do seu ego, eles acabam destruindo pontes. Né? Em vez de construir as pontes, eles acabam destruindo pontes. E é isso que eu vi na maioria das empresas. Então, você chega na empresa, o presidente, o diretor fala, olha, aqui o cara de vendas mal conversa com o cara da logística. Já foi melhor, mas agora estamos vivendo uma crise. Então, é muito isso que você falou mesmo. Encontrei muita gente com um ego exacerbado, né? Então, assim, eu sou executivo de vendas, eu sou formado, eu tenho X anos de experiência, e a minha experiência diz que eu estou correto nesse caminho. E a mesma coisa o cara da logística, o cara da manufatura vão dizer o mesmo conceito, o mesmo modo de agir, vamos dizer assim. E aí não tem uma liga, né, entre os departamentos. E quando a gente fala de supply chain, a gente está falando de você unir todos esses pontos, né, de você fazer uma cadeia de suprimentos integrada. Mas, infelizmente, as empresas se encontram nisso por causa do ego de cada um. Por isso que, às vezes, eu acho, Paulo, que assim, eu vi já várias entrevistas suas com gestores de RH, né? E eu sinto, às vezes, que o gestor de RH, ele precede uma ação de Sales Operations Planning ou planejamento colaborativo. Porque o cara do RH, o profissional do RH, ele tem uma visão mais ampla e mais um pouco de fora de como os executivos estão trabalhando, como os departamentos estão se interrelacionando. Então, esse é um papel fundamental do RH, né, de construir esses times para poder atingir a colaboração. Porque a gente não vai ter colaboração enquanto não tiver alguém de fora. Ou você faz com o RH intermediando e costurando os relacionamentos e baixando um pouquinho o ego de cada um, ou vai ser uma coisa top-down. O presidente vai chegar e vai falar assim, olha, eu quero isso. Então, assim, precisa muito fazer essa construção dos times aí. Que bacana, que legal. Você trouxe aí principalmente uma figura importante, que é a figura do RH, porque muitas vezes quando nós falamos de Service Operations Planning, o pessoal vincula, né, muito a Sim, presença do RH dentro desse circuito sim, relacionada a trazer os recursos que vão atuar lá na manufatura, na distribuição, mas não é isso. Nós precisamos, eventualmente pode não estar no RH, mas nós precisamos ter sim, alguém que advogue, né, ou que discipline o Sales sim, Operations Planning. Marcelo, exato. nós estamos aqui finalizando o primeiro bloco, né? A Legal, conversa está muito boa, está muito legal. gostosa, está uma Muito bom. maravilha aqui. Eu queria Tá, explorar um pouquinho no segundo bloco essa tá, essência da colaboração, que a gente fala perfeito. tanto, as empresas falam. Se nós botamos colaboração lá no Google, vai vir um monte Um monte de né, coisa. de sites, de reportagens, relatórios, artigos, né, ou seja, que orientam para esse mundo da colaboração. E eu queria entender de você Legal. os principais benefícios e as dimensões, né, incluindo aí, ô Marcelo, a parte de confiança, o Isso, comprometer-se com a organização perfeito. e, principalmente, trabalho em equipe. Pode ser? Perfeito. Vamos nessa? Claro, vamos nessa. Oi, Marcelo, Opa, fantástico, meus amigos, está muito bacana essa nossa prosa aqui. legal. Eu convido as pessoas a entrarem no canal aí e se inscreverem
botarem lá um sinalzinho no sininho para serem notificados, porque o nosso objetivo aqui é trazer pessoas que divulguem o seu conhecimento, compartilhem o seu conhecimento. Esse é o nosso grande objetivo. Aliás, conhecimento, né, eu tenho ouvido constantemente aqui, conhecimento, quando ele fica conosco, né, nós não divulgamos, parece que ele minimiza, né? Não, vamos maximizar. Nós aprendemos mais quando nós conversamos com outras pessoas. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a essência da colaboração aí. Nós tínhamos Vamos falado sim. anteriormente sobre sinergia, né? Exato. Vamos tocar esses assuntos aí de confiança, comprometimento, equipe. Vamos Vamos. em frente? Vamos lá, vamos lá. Então, a gente sabe por experiência própria que para você atingir ou implantar sistemas ou processos mais sofisticados dentro da empresa, como o Sales Operations Planning ou CPFR, né, que isso é papo para uma outra live, né, até inclusive que é um assunto muito profundo, inclusive, mas para que eu consiga chegar nesse grau de maturidade na empresa, aquele trabalho que a gente falou no primeiro bloco tem que ter sido alinhavado ou pelo RH ou por uma outra instância dentro da empresa para começar a montar os times, né? Por quê? Porque se eu preciso trabalhar com o conceito de colaboração, a pessoa, o departamento, a área, precisa entender que o que é colaborar. Então, colaborar é você gerar um resultado positivo para alguém. Então, nesse caso, digamos que eu seja da área de logística e você é da área comercial. Tá? Eu preciso entender que eu preciso colaborar com a área comercial. Mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso gerar um resultado para você, né? Então, eu preciso ter ferramentas ou ter conceitos de colaboração para que eu entenda o que você está precisando e o que eu tenho que fazer para gerar um resultado para você, e vice-versa, né? Mas, Paulo, para a gente chegar nisso, a gente precisa primeiro entender o que é a confiança, né? Quando uma empresa está doente, né, quando a gente chega, e é normal isso, né, a gente chega numa empresa, você vê uma empresa doente, por quê? Porque um não confia no outro, né? Pelo passado, pelos conflitos, pelo ego. Então, a primeira barreira que a gente vai desmontar e construir é a questão da confiança, né? A confiança, ele é o primeiro passo para que a gente consiga montar uma empresa que tenha a colaboração como um preceito importante e que seja também, digamos, um diferencial competitivo. Então, nós temos criar confiança, fazer com que um departamento fique desarmado, né? Desarmado, e passe a confiar mais no outro departamento, no outro executivo, no outro funcionário. Então, a gente precisa desenvolver essa questão da confiança mútua. Por isso que o team building, aquele passo anterior, precisa ser muito bem feito para que nesse passo, para a implantação de um conceito de colaboração, aconteça de uma maneira muito positiva. Então, a confiança é isso, é você se desarmar das coisas que aconteceram até aqui, ouvir as pessoas, né? E entender que eu posso ter uma relação boa com ela, confiando nas informações que ela pode me dar e vice-versa. Então, essa é a confiança, eu realmente mudar o meu posicionamento e ter esse conceito forte de como que eu posso colaborar com a empresa ou com o departamento ou na nossa vida própria, né? A gente fala em colaboração na vida própria também, né? Se eu tiver confiança, então eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou me entregar para aquela pessoa, no caso de um relacionamento, porque eu tenho confiança nela, né? Então, existe um caminho de ida e volta. Então, é essa construção que a gente precisa fazer dentro das empresas com relação à confiança, né? Ou seja, eu preciso desarmar aquelas paredes daqueles castelos e fazer com que as pessoas se enxerguem mais, se falem mais, estabeleçam um contato visual melhor. Marcelo, eu queria trazer aqui uma perspectiva fantástico aí o seu comentário sobre confiança, principalmente na perspectiva interna da organização, né? Mas quando nós falamos em colaboração, e aí seguramente as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas devem estar questionando algumas coisas, não questionando a amplitude interna da colaboração, que é fantástico o que você falou, né? Mas como é que eu faço a colaboração, por exemplo,
externa na organização, porque eu tenho uma série de elementos no meu ecossistema, ou outras organizações, como clientes, fornecedores, operadores logísticos, uma série de prestadores de serviços também, que, de alguma maneira, eu tenho que me relacionar, e muitas vezes eu preciso estabelecer com eles o aspecto da colaboração. Você falou aí sobre o CPFR, né, que é Sim, um esquema de colaboração extremamente importante, logicamente é importante também para trazer aqui um pessoal para prosear comigo sobre esse assunto, que ele é pertinente. E, sim, aliás, dá para dividir, né, porque o sim. CPFR é colaboração, planejamento, estimativa e É, abastecimento, e né, dentro lá do reabastecimento, inglês, exato. né? Daí, Então, isso é muito importante. Aliás, recentemente eu bati um papo aqui, fiz uma prosa com uma pessoa da Espanha, nós falamos, aliás, aqui um recadinho, na prosa com Betaglia também já está tendo em espanhol. Né? vai que legal. Do meu lado, logicamente, é portunhol, o espanhol é do outro lado. Mas está muito bacana, são pessoas amigas minhas que querem contribuir Sim, e prosear comigo aqui também, muito bacana. certo. Eu gostaria que você desse um pouquinho dessa visão externa Ah, também pelo aspecto de colaboração, que logicamente tem perfeito. toda a perspectiva de comprometimento, de equipe, de colaboração, né? E de Claro, claro. confiança. Olha, o Paulo, é bastante pertinente a pergunta, porque a gente conhece os aspectos de colaboração estratégica, vamos dizer assim, falando de duas ou mais empresas, né? Então, a gente, como professor de logística, como consultor, como profissional de logística, a gente sabe que isso já existe desde os anos 80, 90, né? Quando começaram a ter os primeiros softwares, vamos dizer assim, de reabastecimento entre empresas, né? Mas, assim, o CPFR, que é um papo que você vai ter para uma outra prosa, ele é muito importante porque ele é altamente estratégico. Então, como que eu consigo convencer uma empresa que a gente precisa estabelecer novos laços de colaboração? Porque muitas vezes o problema é se for, por exemplo, o varejo com um fabricante. O varejista ele vai estar com um problema de nível de serviço lá na ponta. Então, vai estar faltando produto, ou vai sobrar produto, ou vai ficar produto no estoque muito tempo. Por outro lado, o fabricante ele pode estar com um acúmulo de estoque ou ter falta de estoque e está gerando uma falta de nível de serviço. Como quem manda é o cliente, né, a gente sabe disso, as duas empresas elas trabalham justamente para melhorar esse nível de serviço para o cliente. Agora, tudo isso tem um custo, né? Então, a gente sabe que tem muito custo envolvido na logística, que a colaboração em termos de custo de logística numa empresa pode chegar a 20%, 25%, é muito alto. Então, como que começa a colaboração? Também as duas empresas entendendo que eu posso agregar mais valor na cadeia de suprimento, trazendo mais colaboração entre esses dois agentes. Mas como? Existem empresas, Paulo, que realmente não têm ainda essa habilidade, essa maturidade de abrir números, de conversar sobre planejamento, planejamento de longo prazo, planejamento de curtíssimo prazo. Existem empresas que ainda não chegaram lá, mas muitas empresas estão aptas já para fazer isso e já fazem. A gente poderia dar aqui vários exemplos, porque existe. Então, as empresas partem para o planejamento colaborativo porque elas enxergam que tem uma oportunidade de redução de custo e melhoria de nível de serviço. Como que elas fazem? O CPFR, vamos dizer assim, que a gente vai falar lá no futuro, é como se fosse um SOP entre empresas. Então, eu preciso estabelecer a colaboração, fazer um planejamento, vamos dizer assim, de nível um pouco mais superior, fazer o plano de reabastecimento, começar a fazer o reabastecimento, e como num ciclo PDCA, você fazendo normalmente o ciclo todo do planejamento e o reabastecimento através da colaboração, abrindo números, tendo transparência, fazendo com que os ERPs das duas empresas se conversem, que um enxergue o estoque do outro, né? E isso, através desse trabalho em equipe, com esse comprometimento que tem entre as empresas, a gente consegue atingir um nível de colaboração muito alto que vai impactar beneficamente para o consumidor final. Olha só que fantástico, Marcelo. Bacana essas ideias e essas contribuições que você está trazendo aqui para a prosa com o Betaglia.
Muitas vezes, o Marcelo, a gente se depara com uma situação, ok, todo mundo fala sobre colaboração, é importante colaborar, né? Mas uma das coisas que eu gostaria que você comentasse aqui na nossa prosa é quais são as dicas, basicamente, algumas dicas principais que você daria para as pessoas iniciarem esse processo? A gente sabe que não é fácil, né? Até porque nós estamos Sim, tocando na perspectiva do comportamento pessoal, mas tem algumas estruturações e organizações que nós podemos fazer dentro das empresas, principalmente na parte de indicadores, entender como é que está a relação entre áreas, como é que está o clima organizacional. Quer falar um pouquinho sobre isso, Marcelo? sim, sim, realmente não é fácil, né, você falar em como que eu faço para implantar um modelo de colaboração entre as empresas, mas é factível, tanto que isso já acontece num nível entre empresas que têm maturidade. Aquelas empresas que ainda não têm maturidade, que você precisa fazer realmente um casamento com essa empresa, né? Então, você começa namorando, né? Então, assim, através de reuniões e mostrar para a empresa fornecedora ou para o varejista onde que estão os gaps da operação, né? E mostrar para aquela empresa que se a gente partir para um novo modelo operacional baseado na colaboração, no planejamento colaborativo, os ganhos serão para todos, é uma relação ganha-ganha. E é isso que você falou, existem empresas que aceitam, existem empresas que ainda não têm, vamos dizer assim, confiança, que a gente está falando da confiança, ainda não têm confiança em abrir os seus números de longo prazo. Então, aí realmente é um contrato, as empresas realmente fazem um contrato formal, né, é, dizendo que elas vão colaborar entre si. Essa colaboração é montar times multifuncionais, né, abrir os números, para no futuro o relacionamento ser uma coisa instantânea, online. Cada um enxerga o estoque do ponto de vista do outro e começa a fazer aquele reabastecimento acontecer de uma maneira produtiva, sem gap, com bom nível de serviço. Então, a gente precisa vender um conceito para a empresa. E muitas empresas estão buscando isso, né? Pô, eu quero reduzir o meu estoque, eu quero melhorar meu nível de serviço com você. Então, quando tem esse casamento de objetivos, né, a gente consegue implantar um sistema de planejamento colaborativo. Mas realmente é um namoro, né? Olha que fantástico, muito bacana. Aliás, Marcelo, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. A nossa prosa ela está tão gostosa aqui, tão boa, que É. ela está no final, praticamente. E uma das Ah, coisas, conforme você está falando aí, Marcelo, uma das coisas que me chama a atenção aqui é que muitas vezes aquelas pessoas que não têm a habilidade, vamos dizer assim, ou conhecimento por onde começar com a colaboração, não se envergonhem, né? sim, De pedir ajuda externa. Tem muita gente que claro, conhece a velha história, né? Ou seja, santo de casa não faz milagre, e muitas exato, vezes trazer alguém que possa contribuir pode sim, ser sim, extremamente importante nisso tudo. Marcelo, exato. meu amigo, minha Sim, gratidão enorme pela sua presença aqui, pela sua imagina, eu que agradeço. contribuição. Eu costumo dizer que pessoas do bem são sempre bem-vindas aqui. Ao Certo. infinito e além, Marcelo. Um abraço, vamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, meu grande amigo. Um Não, grande nós abraço. fazemos em vida e coa lá na eternidade. E que a força esteja conosco. Esteja Ok? conosco. É isso aí. Se cuide. Forte Um abraço. abraço. Tchau, tchau.